Bom, meus amigos, final do jogo, um reflexo do que é o Fluminense, completamente à deriva, seja administrativamente, na beira do campo, dentro de campo, não tem um líder dentro do campo como tinha o Thiago Silva, como já teve Germancano, o Paulo Henrique Ganso, o Nino, o Felipe Melo. O Fluminense hoje não tem nada. O Fluminense é acéfalo fora de campo, com uma diretoria que gasta mais de 100 milhões com jogadores horrorosos, tá? Um dinheiro que o Fluminense não pode gastar e ela gasta. 65 milhões nesse bonde desse Castilho, porque são 10 milhões de dólares mais 3 milhões de impostos que o Fluminense aceitou pagar, e me disseram, fiquei sabendo que é padrão isso, quem compra paga o imposto, não sei se é verdade, mas o fato é que são 13 milhões de dólares, são 65 milhões de reais. Mais 30 do Freitas, que foi no ano passado, mais 30 do Soteldo, que também foi no ano passado, mais 30 do Lescano, que não teve nenhuma chance e foi para o Olímpia emprestado, mais quase 20 do Lavega, que também não teve chance, não foi aproveitado e foi emprestado para o Curitiba, mais de 20 milhões, que pode chegar a 30 milhões de reais com o Milian, que tem... acabou o jogo agora, né? Que tem oportunidade de vez em quando agora e já se mostrou melhor que o Freitas. Mais 30 milhões no James. E por aí vai. Soma tudo e você vê o quanto de dinheiro que o Fluminense não tem, que essa diretoria irresponsável, incompetente, desgraçada gastou para montar um elenco patético como esse. Aí vão vir os puxa-saco e dizer, contratou o Acosta. Pois é, quantos eu falei para falar de um acerto? E aí vem o senhor Burreldia e inventa para o jogo contra o Inter 2 laterais, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 pontas acéfalos e um segundo atacante que ele faz jogar como centroavantão, primeiro atacante. O John Kennedy não é esse jogador. O John Kennedy é o segundo atacante. Lembra quando jogava com o Cano? O Cano voltava, ele infiltrava, o Cano tocava, ele fazia o gol e vice-versa. Pois é. E aí o Fluminense está praticamente eliminado da Libertadores e hoje teve uma chance gigantesca de se aproximar do Palmeiras e de abrir uma pequena vantagem para o Flamengo, embora o Flamengo com um jogo a menos, e o senhor Burreldia jogou tudo fora. Mas não adianta, no Twitter eu estava vendo, já deu, o trabalho acabou, e acabou mesmo, não tem mais o que o Burreldia possa fazer que vai me convencer que ele é um técnico decente. A única coisa que ele faz é me fazer sentir saudade do Fernando Diniz. Mas não basta mandar o Zubeldia embora, porque os irresponsáveis das contratações continuarão no Fluminense, ansiosos, né, tipo os irmãos Metralha, não porque roubam, nada disso, mas é porque tinham cifrão nos olhos, por conta da SAF, uma SAF patética, ridícula. 500 milhões vale o futebol do Fluminense para essa gente. Ah não, mas eram não sei quantos bilhões. Não é de investimento. São 500 milhões de dinheiro novo, dividido em 2 vezes ainda por cima. O resto é custeio, é dinheiro que o Fluminense já faz. E os caras contando como investimento, né, pro clube por conta da SAF. Esse dinheiro vai ser investido de qualquer forma. E quem entrar na SAF vai querer lucro. Então, para vender... E para retirar o lucro, é fácil. Mas não vai poder retirar. Vai retirar o dinheiro do clube. Ninguém investe dinheiro para ter prejuízo, mesmo que seja tricolor. E grandes tricolores, né? Só que não. Então, o Fluminense entrou numa espiral descendente. E eu vou te dizer, aconteceria não dessa forma, não com essa intensidade, mas aconteceria. Né? Porque o trabalho do Zubeldia é ruim e o trabalho da diretoria é incompetente e irresponsável com o dinheiro do Fluminense. Mas aconteceu uma coisa que precipitou tudo isso. Né? Foi o presidente do Fluminense prejudicar o clube, né? Fazer uma declaraçãozinha patética, ridícula, uma bosta, né, e beneficiar o rival, beneficiar o Flamengo, que foi o caso do adiamento do jogo contra o Flamengo. A partir dali,
O elenco perdeu a confiança na direção. E aí, meu caro, o jogador de futebol, quando perde a confiança, fudeu. E é o que a gente está vendo. Praticamente eliminados da Libertadores, praticamente eliminados do Brasileiro, falta ser eliminado pelo Operário na Copa do Brasil para, sabe, fazer o bingo completo da incompetência da diretoria do Fluminense. Renuncia todo mundo. Se vocês são tricolores, peçam para sair. Mas eu não acredito nem que vocês, Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, Ricardo Tenório, sejam tricolores. Não são. Eu não acredito nisso. Porque se fosse, teria um mínimo de cuidado com as finanças do Fluminense. Teria um mínimo de cuidado na hora de contratar e não contratar correndo. E agora pior. Ou pior, tão ruim quanto, vão aceitar pagar, dizem, $500 mil por mês para um jogador de 39 anos que já não resolve nada há muito tempo. É a incompetência e a irresponsabilidade no Estado Supremo dentro do Fluminense. Mas 60% dos sócios quiseram isso. E vocês são culpados. 60%, um pouco mais, dos sócios são culpados dessa merda toda. A turma do churrasco, a turma que troca o Fluminense por um churrasquinho 0800 e outras cositas mais, ajuda para viagem, essas coisas todas, vocês também são culpados. Vocês não são tricolores, vocês são uns merdas. Tão merdas quanto a diretoria. E o Fluminense agoniza. O ano de 2026 acabou. Acabou no início de maio. Vocês estão, de parabéns. Vocês são antitricolores. Parabéns para vocês. Vão tomar no meio do cu de vocês. Todos vocês. Esse era um jogo para o Fluminense ganhar. Esse era um jogo para o Fluminense se aproximar. Assim como não podia ter perdido para o Vasco. Foram 3 pontos na conta total do senhor Zubeldia. Não podia ter empatado com o Curitiba. Também 2 pontos totais na conta do senhor Zubeldia. Já são 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Se vocês sabem fazer conta, além de contar dinheiro para viagem e churrasco, façam as contas. Veja como o Fluminense estaria se não fosse o senhor Zubeldia e não fossem as contratações ridículas, patéticas, medonhas da diretoria. O Fluminense perde merecidamente para o Inter, não jogou nada. E mais, a gente tem que aturar um cara que parece um Fiat 147, quem não conhece, a galera mais jovem, dá uma procurada aí no Google, o Fiat 147 na ladeira íngreme, subindo uma ladeira assim, que é o Samuel Xavier. E pior, essa diretoria irresponsável e incompetente renovou o contrato dele, como renovou o contrato do Guga até 2029. E aí o Fidelis, que é melhor que os dois juntos, não tem chance. O Davi, que é melhor que todos os zagueiros do elenco do Fluminense juntos, não tem chance. O Riquelme Felipe, que é uma joia da base, que precisava ter sequência no time de cima para dar retorno esportivo e lá na frente dar retorno financeiro, não tem chance, porque tem o Soteldo, tem o Serna. Eu não falo nem do Canóbio, que o Canóbio faz um papel tático e não consigo ter raiva do Canóbio, não. O Canóbio salva o Samuel Xavier 1 milhão de vezes, salva o Guga 1 milhão de vezes. Eu não consigo ter raiva, mas o Serna desistiu de jogar. Esse é um que, por exemplo, perdeu a confiança e acabou o futebol dele. Mas não quis vender o Freitas. E ao não vender o Freitas, né, pegou o dinheiro que poderia juntar com o dinheiro da venda do Freitas, mais um pouquinho, e trazer o Arias de volta, trouxe o Castilho. O cara não consegue dominar uma bola, o cara não consegue matar uma bola no peito. Ele foi fazer uma assistência de peito, ele peiteou a bola pro chão e pro jogador do Inter. Não adianta você pagar 1 milhão e 200 pro Savarino, não adianta, porque você vai pagar 1 milhão e 200 também pro Soteldo. Aí alguém vai dizer, mas ele jogou bem do quê? O que ele produziu, além do que ele sempre faz? Aquele cortezinho para fora, para dentro, cruzamento. Teve uma falta no primeiro tempo, que era para ele levantar a bola, ele tentou bater direto. O Fluminense está certo, ainda mais sem o Martinelli e sem o Lúcio Acosta. E eu não vou criticar o Zubeldia por não ter escalado o Lúcio Acosta não, gente. Não vou. Porque ele está vindo de lesão e eu não sei nem se eu levaria para o jogo contra o Independente Rivadavia, porque a Libertadores para mim já foi para o saco. O meu foco seria esse jogo para diminuir a diferença para o Palmeiras, para continuar na briga pelo título, para continuar na briga pela Libertadores do ano que vem, porque eu acho que isso é o máximo que a gente pode almejar e olhe lá.
Porque com Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, Ricardo Tenório e Luiz Beldia, chega logo os 45 pontos para a gente ficar tranquilo, porque eles são capazes de rebaixar o Fluminense. Se vocês conseguirem, tricolores, uma boa semana, uma boa segunda-feira, e fora todo mundo. Renuncia geral. Se vocês têm um mínimo de respeito pelo Fluminense, o que me parece não ter, peçam para sair. Todos vocês, Matheus, Mário, Ricardo, Luiz, peçam para sair. Mais um vexame, segundo seguido, e vocês vão continuar escondidos debaixo da cama. O presidente, o tal do diretor-geral com salário de R$200 mil por mês, dizem. Mais dinheiro jogado fora. Tchau, tchau.